Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre os ataques de ódio que o Papa Francisco tem sido alvo. E o que chama atenção é o discurso de pessoas, as postagens desejando literalmente a morte do Papa Francisco. Como vocês mesmos sabem, o Papa Francisco está doente, né? E buscando a sua recuperação. E nesse meio tempo, a gente percebe pessoas que estão orando pela sua saúde, desejando o seu bem, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente verifica o outro lado, de pessoas que, de uma maneira escancarada, sem nenhum tipo de vergonha, tá? Postando todo tipo de loucura, todo tipo de discurso de ódio, no sentido de que o Papa Francisco venha a morrer. Aí nós temos uma situação bastante contraditória, porque essas mesmas pessoas que usam esse discurso de ódio, elas se intitulam cristãs, homens e mulheres de bem, e acabam, de alguma maneira, reproduzindo aquele ódio que provocou a morte, a execução do próprio Cristo há 2000 anos atrás. Vamos lembrar que Cristo ele foi executado pelos romanos, mas vamos lembrar que ele foi condenado, tá, o grupo religioso, né, que comandava na época digamos assim, a, a aristocracia, os modelos da religião daquela época, o sinédrio. E nesse sentido, a gente vai perceber que a coisa ela não muda muito, porque a gente verifica justamente o que? Os modelos de discurso de ódio a uma pessoa como o Papa Francisco que a todo momento busca o alvo no sentido da paz, da tolerância e do respeito. É meio curioso porque pessoas que frequentemente lutam pela paz e buscam o respeito e lutam pelos mais pobres são justamente aqueles que mais sofrem, que mais são alvo de ódio e de todo discurso de intolerância, né? Mas o que chama mais atenção ainda é que quem faz esse tipo de discurso é justamente indivíduos que se dizem cristãos, né? A ideia de um cristão que é batizado, que vai ao cerimonial religioso, ao culto, à missa, e mesmo assim desejam a morte de uma pessoa. E não importa quem seja a pessoa, desejam a morte desse indivíduo. Tá? Alguns até usam que o discurso do bandido bom é bandido morto. Lembram? Se falava muito sobre isso. Quem fala muito sobre esse tipo de coisa é justamente alguns religiosos, né? Com arma em punho, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. Pois bem, isso voltou. Tá? Esse modelo que a gente verifica hoje, essa disputa ideológica, né, esse modelo polarizante entre direita e esquerda, está provocando justamente um grau de insanidade nas redes sociais que é bastante absurdo. Tá? Como existem indivíduos que vivem, por exemplo, dentro de suas bolhas, dentro dos seus grupos ideológicos, eles entendem que qualquer coisa fora disso é um absurdo. Tá? É uma visão estreita de olhar somente para a sua bolha. Tá? E todo aquele que contraria as suas ideias, os seus valores, deve ser visto como alvo do discurso do ódio. É o caso do Papa Francisco. Então você verifica pessoas usando do discurso do ódio a todo momento contra o Papa. Eu selecionei aqui algumas pérolas que foram postadas por esses ditos cristãos, né, contra o Papa Francisco. Eu quero que vocês percebam o grau e o nível dessa gente. Não vou falar o nome das pessoas porque, sinceramente, não vale a pena. Não vou dar fama aqui para maluco. Olha o que eles dizem. Aspas para os desorientados e marginais. Papa,
Papa Francisco, comunista, tem que morrer. Vou festejar o dia em que esse Papa for para o inferno. Espero que morra agonizando. Perceberam? É o nível dos caras. Tá? Então, o que eles usam? A livre expressão, que inclusive está na Constituição, tá? Que é um modelo, é uma característica da democracia. Eles usam a ideia da livre expressão para fazer isso. E aí pode dizer assim, mas Nelson, por quê? Porque eles não entendem o que é livre expressão. Porque na livre expressão você não pode usar esse recurso para o discurso do ódio, para prejudicar os outros, para maltratar os outros, e nem para desejar a morte de ninguém. Mas essa gente usa esse discurso de boa e entende que tem que ser assim, tá? Porque na cabeça deles, eles entendem que liberdade de livre expressão é fazer o que você quer. E está errado. Eu não posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque se eu faço o que eu quero, segundo o filósofo Kant mencionava, eu estou mais próximo dos animais, eu estou mais próximo dos atos animalescos. Por quê? Porque eu vou ser escravo das minhas pulsões, dos meus desejos e do meu ódio. Então, se eu, digamos assim, tenho raiva de alguém, o que eu faço? Eu vou lá e vou esfaquear a pessoa? Vou matar a pessoa porque eu tenho raiva? Não, eu não posso fazer isso. Mas alguém vai dizer assim, não, mas é tua liberdade de fazer o que você quer. Só que sim, não, a pessoa não entende que dentro da sociedade, se você vive em sociedade, existem leis, existem regras, existem normas que devem ser respeitadas. Então não é porque alguém me contraria dentro das minhas ideias, dentro da minha ideologia, que eu devo usar o discurso, a ação da violência contra os indivíduos. Mas, infelizmente, essas pessoas, eles usam o discurso, a ideia da democracia, o modelo democrático, como o sentido unilateral de fazer o que bem entende. Veja que a extrema-direita faz muito isso. Veja que o Donald Trump lá nos Estados Unidos, a Le Pen lá na França, né? O Elon Musk lá, o empresário maluco, utilizam esses mesmos discursos da livre expressão. E se é livre expressão, eu posso falar o que eu quiser, eu posso mencionar o que eu quiser numa rede social, inclusive desejar a morte de alguém. Eu estou falando aqui do Papa Francisco, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Então, essa briga ideológica que nos últimos tempos se tornou cada vez maior nessa questão de direita, esquerda, esse mundo polarizante que nós estamos vivendo está provocando esse tipo de insanidade, de desorientação, de pessoas que, na verdade, usam o direito da livre expressão para isso. Inclusive, eles usam um termo agora, direito de total livre expressão, total de novo. Se você faz o que você entende, der na telha, cara, tu está se aproximando dos animais, dos instintos animalescos, de fazer o que quiser. E o que difere nós dos outros animais é a questão do bom senso, tá? A questão, por exemplo, do pensamento racional, da ideia dos modelos cognitivos, em que eu penso, analiso e verifico, não vou fazer isso. Por quê? Porque é errado. Eu posso não gostar da pessoa, é um direito meu. Eu posso não ir com a cara daquela pessoa, é um direito meu. Mas eu não tenho o direito de desejar morte, expressar isso numa rede social, de uma via pública, tá? Como uma questão normal. E aí a gente lembra muito aquela filósofa, a Hannah Arendt, que ela fala sobre o mal banal, a banalização da crueldade, porque isso é cruel, é banal, tá? Você usa o discurso da maldade, da crueldade, de desejar a morte de um líder religioso, e tudo bem, entendeu? Quer dizer, a ideia da banalização, do discurso do ódio, que nas redes sociais é cada vez mais forte. E é por isso que é importante que haja uma regulação nas redes sociais. Por quê? Porque eu não posso fazer o que eu quero. Não posso dar na telha, vou fazer o que eu quero, tá? Porque é meu direito. O discurso da livre expressão, do direito democrático, ele é falho. Ele não se sustenta quando eu uso o discurso do ódio, a violência, para maltratar,
para destruir alguém. Ou seja, de uma maneira geral, a gente está verificando que os conceitos estão sendo distorcidos, desorientados, por gente mais desorientada ainda. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso fazer o que eu quiser? Posso. Mas eu devo fazer o que eu quero? Não. Por quê? Porque eu estou em sociedade. Eu vivo em sociedade, eu devo seguir regras e normas. E mais, existe uma coisa chamada consciência, que alguns têm e outros não. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.